Bom dia, faça um excelente dia, tenha uma excelente manhã de sexta-feira, que você consiga mudar a sua vida e prosperar, ir no caminho da prosperidade, que é isso que a gente está falando aqui. Todos os dias eu vou trazer para você alguns ensinamentos sobre como você prosperar, como você mudar a sua vida financeira e conseguir prosperar de verdade, porque essa prosperidade vai te gerar as coisas que você mais ama na vida. As viagens que você quer fazer, o carro que você quer ter, a casa que você quer morar. Essa semana eu falei de muitas coisas e o tema de hoje dessa live é: não tenha compromisso com o erro, porque muitas pessoas fazem algumas coisas erradas e passam a vida inteira fazendo coisas erradas. E então, assim, o grande recado, vou falar várias coisas para destravar você hoje nas suas finanças, mas o grande recado de hoje é: não tenha compromisso com o erro. Porque às vezes a gente está errando de geração em geração, a gente está assumindo os erros dos nossos antepassados, dos nossos avós, dos nossos pais, e está passando esse erro para os nossos filhos. Então vamos quebrar hoje esse compromisso que muita gente tem com o erro. Eu estou aqui na varanda para mostrar para vocês que vou fazer um resumo do que eu falei essa semana para vocês aqui. Primeira live que eu fiz, passei umas 2-3 semanas sem vir ao vivo aqui, porque estava fazendo a mudança, mudei de apartamento, Bom dia, gente. Olha aí só o pessoal chegando aí, cara, que legal. Muito obrigado pela companhia de vocês. Então a primeira live que eu fiz essa semana, depois de 2 ou 3 lives sem vir aqui ao vivo, porque eu estava fazendo uma mudança. E essa mudança teve um significado muito importante na minha vida. Eu quero compartilhar esse recado com você. Porque às vezes, o Dr. Santiago aí, esse cara aí é bravo. Esse cara aí, a gente está devendo aí uma reunião para a gente um ajudar o outro. Ele vai me ajudar com a alimentação, com uma vida mais saudável, e eu com as finanças. Então, por que eu estou falando dessa mudança? Por que eu estou aqui na varanda mostrando que eu estou num lugar diferente? Quem me acompanhava antes sabia que o meu ambiente que eu fazia minhas lives era totalmente diferente do que está aqui hoje. Isso é um recado muito forte para você. Muita gente fala para você que a gente tem que sair da zona de conforto. Só que aí um recado que eu estava há 5 anos com essa coisa na cabeça: o seu sucesso está fora da sua zona de conforto. Só que aí eu descobri uma coisa muito importante agora, 3 semanas atrás. Você tem que gerar um desconforto na sua vida. Olha que doido. A gente fica falando: não, o meu sucesso está fora da zona de conforto. Perfeito. Mas você está gerando desconforto na sua vida? O Dr. Santiago está aqui. Às vezes gerar um desconforto na sua vida é tirar o açúcar, é tirar o glúten, é tirar a lactose, é passar a ter suplementos, é suplementar correto. Ontem ele fez um vídeo muito bacana. Olha aqui o Dr. Santiago falando. Esses remédios para emagrecimento. Tem remédio para emagrecimento que está sendo vindo novo aí, que o efeito colateral é o emagrecimento. Cara, isso é um absurdo. É um absurdo. E você detona a sua saúde para perder um pouquinho de peso. Então, gerar um desconforto na sua vida é você emagrecer de forma natural. É você procurar fazer um esporte, você fazer uma alimentação saudável. Vou sentar aqui para pegar aqui. Queria só mostrar para vocês ali que eu estou num ambiente novo e por isso que eu não estava fazendo live aqui. Então, você tem que gerar um desconforto na sua vida, seja na alimentação, tirar o açúcar do café, seja fazer uma caminhada, um esporte todos os dias. Meu cabelo, por mais que eu tente pentear ele não assenta no lugar, mas está tudo bem. Então, você tem que gerar o desconforto na sua vida, você tem que criar novos hábitos. Então, esses novos hábitos vão gerar uma vida diferente. Então eu estava 5 anos com essa ideia na cabeça, assim: o meu sucesso está fora da minha zona de conforto, o meu sucesso financeiro, a minha prosperidade. Só que aí a pergunta que fica você tem que gerar um desconforto para você. Tira o açúcar do café, vai gerar um desconforto. Bota um tênis e vai caminhar 1 quilômetro, depois 2, depois 3, até chegar em 5, vai gerar um desconforto. Outra coisa que eu falei nas lives dessa semana também, se você quiser depois segue aqui, dá uma olhada nos conteúdos. O ambiente que você está, as pessoas que estão perto de você, elas estão fazendo você chegar mais perto da onde você quer ou estão te afastando? Muita gente quer prosperar, muita gente me segue porque quer aprender a fazer investimentos,
quer poder fazer uma planilha de gastos, controlar os gastos e mudar os hábitos para poder prosperar, fazer investimentos no Brasil e no exterior. Você está andando com pessoas que têm esse mesmo propósito? Senão você não vai conseguir, não tem como. Porque eu já mentorei vários alunos que o cara queria prosperar, mas ele andava com pessoas que tinham um nível mais alto, e aí o que acontece? A pessoa que faz uma viagem para Nova York, eu vou também, eu vou trocar de carro, eu troco também, e a pessoa estava só se endividando. Então você tem que entrar com pessoas que estão no mesmo nível que você e que querem te levar para um caminho, num patamar mais alto. Então, se você não tiver essa consciência, você não vai conseguir. Uma frase que eu falei na primeira live que eu fiz, acho que foi quarta-feira, depois desse período que eu fiz essa mudança na minha vida, mudei de casa, mudei de cidade, para gerar um desconforto. Cara, vocês não sabem o quanto gerar um desconforto na vida da gente, a gente cresce. Vocês não têm noção. Faz um dever de casa, gera um desconforto para você, gera um desconforto na sua vida e você vai ver uma grande transformação financeira. Esse desconforto que eu próprio gerei na minha vida recentemente, cara, tá me trazendo novas conexões. Eu fico impressionado. Tem pessoas que você conecta, parece que a pessoa tá há 15 anos com você. É impressionante. Então você está há 10 anos aí andando com as mesmas pessoas e não está indo para lugar nenhum, não está prosperando. Pô, Rafael, eu faço investimento, o negócio não anda. Por quê? Cara, você tem que fazer andar com quem faz as coisas acontecerem. O Cleber está falando assim, cabelo lindo, porque ontem ele me convidou, ele chamou o cabeleireiro, o barbeiro dele, vai na casa dele, olha que luxo. Primeira vez que eu vejo isso. Vamos cortar o cabelo? Vamos. Não, aonde que a gente vai? Não, o cara vem aqui em casa. Aí fui lá na casa dele e cortei o cabelo lá, ainda fiz uma limpeza de pele e tal. Nossa, uma experiência que eu nunca tive. Tá vendo? Novas experiências, novo ambiente, gera um desconforto, novo ambiente, novas pessoas, novas experiências. A Nai Ferri está aqui desesperada por uma pergunta. Calma aí que eu vou ler. Eu vi que você mandou uma pergunta, mas estava aqui começando a falar assim do tema aqui. Vamos ver o que você está perguntando aqui, Nai. Qual o primeiro passo para quem está devendo 3 agiotas sem contar com as outras contas? Tem saída? Olha só, Nai, tem saída. Só que o que você botou aqui não é uma saída simples, não é uma saída instantânea, não é uma coisa que você vai conseguir rápido. E eu estou te falando isso jogando um banho de água fria. Primeiro, tem saída? Tem. Segundo, é de uma hora para outra? Não. Por quê? Porque você já entrou num ciclo que é bem complicado, mas que tem saída, tem. Sabe? Então, por que você está nesse nível aí? Estou devendo 3 agiotas fora as outras coisas, né? Já está devendo consignado, empréstimo no banco e tal. Quando chega no nível da agiota, é a pior fase que tem. Por quê? Porque um banco, ele não vai, a gente sabe que a agiota age com a violência. Né? Então, quando você está ainda no nível do banco ali, você pode parar de pagar e você vai ficar com o nome sujo. E é ruim? É. Mas você consegue se reerguer. O agiota não, ele vai bater na tua porta. Isso vai te incomodar, isso pode até tirar o teu sono, né? Mais do que a dívida no banco. Então, primeira coisa, é o que a gente está falando aqui. Se você olhar as lives desde quarta-feira, o que foi falado é uma mudança de mentalidade financeira que faz você prosperar. Por que você está nessa daí? Porque você está executando a sua vida financeira conforme você aprendeu. E o grande recado dessa live que eu comecei a falar, tá até aqui é o título aqui, ó, não tenha compromisso com o erro. Porque eu vejo meus alunos estão errando com suas finanças, com seus investimentos, porque estão comprometidos com o erro dos pais, os pais estão comprometidos com o erro dos avós, e esse erro em termos de finanças e investimentos está se repetindo, o ciclo não para e você vai passar isso para os seus filhos. Então, primeira coisa, quebrar com o erro das finanças que você teve a vida inteira. Quebrar o ciclo. E aí vai entrar em todas essas coisas que a gente tem falado. Primeiro, muda o ambiente, gera um desconforto na sua vida. Você vai ter que gerar muito desconforto e muita agonia na sua vida. E o que é? Às vezes a pessoa está endividada, ela não quer, por exemplo, vender uma coisa que ela tem. Ela não quer
ela não quer gerar o desconforto de ficar sem carro. Ela não quer gerar o desconforto de não ir no cinema, de não ir no barzinho, de não fazer uma viagem, de comprar marmita em vez de ir em restaurante caro. Cada um tem um nível que está. Então, você tem que gerar esse desconforto na sua vida. É sobre isso que eu tenho falado a semana inteira. Se você pegar as outras lives aqui, que estão aqui, pega e dá uma olhada. Dá uma olhada, porque é o caminho. Você vai ter que gerar muito desconforto e você vai ter que amar esse desconforto. Você vai ter que amar essa agonia, porque essa agonia, esse desconforto é que vai te colocar num patamar mais alto. Então, primeira coisa que você tem que fazer um levantamento das suas dívidas. Então, eu vou te dar aqui um resumo de uma mentoria para a pessoa que está nesse negócio, mas que eu faço esse processo em 6 meses. Tá? A mentoria são 6 meses, eu vou te dar aqui um resumo. Olha só a pergunta aqui da Nay. A Nayá está aqui, o Régio, são pessoas que são meus alunos e me acompanham. Inclusive, Régio, estou devendo reunião para vocês. A minha internet deve ligar hoje aqui em casa, então o desconforto que eu estou gerando está repercutindo. Eu cheguei aqui, não tinha luz, não tem internet, uma briga danada. Acho que hoje a internet liga, então a gente vai conseguir fazer as nossas reuniões para seguir com a nossa mentoria. Então vamos lá, Nay. Olha só, resumo para você: levantar todas as dívidas no banco, no agiota, com parente e tal. E aí você vai listar as dívidas e vai listar qual o prazo, taxa de juros e saldo devedor de cada uma dessas dívidas. Primeiro passo. Segundo passo, quanto que está a relação dessa dívida total do patrimônio que você deve para o patrimônio que você tem. Tem gente que deve muito mais que o patrimônio, tem gente que não tem patrimônio nenhum e tem muita dívida. Sabe? Então você tem que ter consciência disso. Porque se você tem um patrimônio e tem uma dívida, já começa a acender uma luz. Vendo o patrimônio para quitar essa dívida, tem algumas vezes compensa, outras vezes não compensa. Tá? Então tem que tomar cuidado. Então você vê que não é uma resposta rápida, única, mas você tem que pensar. Segunda coisa, você vai fazer uma lista detalhada, uma planilha, sabe? Depois, se você quiser, essa planilha eu dou para os meus mentorados. Como você me perguntou isso, depois você me manda no direct um e-mail teu, que eu vou te mandar essa planilha por e-mail depois que instalar minha internet aqui em casa. Tá? Então não prometo que vai ser hoje. Essa planilha você vai detalhar todos os seus gastos, tudo. Se você compra um picolé de R$2, você tem que detalhar. E aí você vai ter que anotar alguma coisa assim: se eu fosse para a UTI hoje, o que eu ia carregar comigo? Sabe, o que não dá? Você não pode parar de beber água, você não pode parar de comer, mas você pode parar de comer filé mignon e comer frango. Você pode parar de comer frango e comer ovo, sabe? Então é isso. O que você levaria se fosse para a UTI hoje? Porque o que você não leva para a UTI, você vai riscar, vai anotar quanto que é essa coisa e vai pegar esse dinheiro e vai acumular ela num lugar para você ir gerenciando as suas dívidas. Por que gerenciando? Porque às vezes você paga uma e tem outro cara te enchendo o saco. Então você tem que ir massageando um pouquinho de cada um, para dar um jeito. Depois, vê uma coisa talvez que você possa vender, para dar uma aliviada, porque às vezes você está com, não quero vender um carro, não quero vender um apartamento, mas a dívida que você tem está te consumindo tanto, que se você livrar desse patrimônio e liquidar as dívidas, você tem uma nova vida pela frente. Lógico, com aprendizado para você não cair nas dívidas de novo. Então, aí depois disso, sabe, você gerenciar essas dívidas, você procurar um nível de renda mais alto. Para muita gente é impossível, mas tem gente que é possível. Por exemplo, tem gente que consegue ensinar outras pessoas, tem gente que consegue vender coisas, então você vai ter que criar novas habilidades. Sem novas habilidades, não tem um patamar mais alto de qualidade de vida. Depois você me fala, por que você faz da vida? Então, qual habilidade que você precisa fazer? Faz uma lista de habilidades que você precisa fazer para você ter uma vida melhor, sabe? Então, porque o nível de renda que você tem é de acordo com as habilidades que você acumulou. Se você não está saindo da zona de conforto e criando novas habilidades, você não vai gerar uma renda nova. Não espera cair do céu, não vai cair. Muita gente fala assim, não, daqui a pouco eu dou um jeito, a coisa dá uma virada. Mas como? Você está criando novas habilidades? Se você não está criando novas habilidades, o seu nível de renda nunca vai subir. E aí, se você vai ter que ter uma vidazinha simples,
para você não entrar no ciclo que você entrou de endividamento. Se você quer elevar o seu patamar de qualidade de vida, vai ter que vender mais, você vai ter que criar novas habilidades. Então, que habilidade você está criando? Tem aluno meu que quando entrou na minha mentoria estava como você, endividado e poxa, agora arrumei tudo, agora eu quero passar para um patamar mais alto, eu quero fazer investimento e crescer meu patrimônio. Beleza. Mas eu quero agora aumentar a minha renda, porque para você fazer investimento, você tem que botar dinheiro. Então esse dinheiro vem da onde? Ou você faz economias e investe, ou você ganha mais também e pega esse dinheiro e investe, e aí você vai aumentando seu patrimônio para ter uma qualidade de vida melhor. Para você aumentar a sua renda, não tem como, é só novas habilidades. Mas eu sou vendedor, então se você vende para 5, você tem que criar habilidade para vender para 10, 15, 20, 30, fazer relacionamento, network. Esse desconforto que eu saí da minha casa em Brasília para vir aqui para São Paulo, eu estou gerando um nível de network que eu nunca tinha gerado na minha vida. Isso está abrindo novos horizontes para vir mais renda, poder ensinar novas pessoas, mais pessoas, abrir a base. Uma live que eu estava do Pablo agora recente, alargar o rio, ou seja, conhecimento novo, pessoas novas, ambiente novo, desafios novos, desconfortos novos. Se você não tem isso na sua vida, você não vai prosperar. E a primeira coisa que eu considero como prioridade, gerar um desconforto. Então você vai fazer uma relação, qual o desconforto que eu vou gerar hoje na minha vida? Aí às vezes não tem nada a ver com o seu endividamento, eu estou endividado até no agiota, gera um desconforto. E aí a gente estava falando de alimentação mais cedo. Às vezes você parar de botar açúcar no café, cortar totalmente o açúcar da sua vida, vai gerar um desconforto. Mas não tem nada a ver com dinheiro. Tem, porque você vai gerando desconforto e você vai ficando forte, não só naquele desconforto, mas em todas as outras coisas que você vai criando na sua vida. O resto falou agora, um passo de cada vez. Então você viu que quando você me perguntou, estou endividado até o último talo com a agiota, eu estou te falando passo a passo, um passinho de cada vez, para você ir colocando coisas novas na sua vida e você conseguir sair desse ciclo. Porque tem jeito sim, tá? Eu tenho muitas histórias de pessoas, casos de pessoas que estavam no último talo do endividamento e conseguiu mudar. E como o Regis falou agora, um passo de cada vez. Um passo de cada vez. E às vezes, mas para mim sair da minha dívida eu preciso de 10 mil, 50 mil, 100 mil, 1 milhão. Você não tem noção. A dívida que você tem hoje, imagina que tem gente que está 10 vezes mais endividado que você. Tá? Já peguei gente com dívida de 1,5 milhão, com 2 milhões e a pessoa conseguiu revirar. Mas aí tem que gerar desconforto, tem que dar um passo de cada vez, sabe? Tem que aprender coisas novas, tem que se comprometer com coisas novas. Então, eu também estou num desafio muito grande, eu tenho mais de 50 anos de idade e já fiz pós-graduação, já fiz curso em Harvard em finanças e eu te digo uma coisa, eu não sei nada ainda que eu preciso para poder passar para um nível mais alto do que eu estava. Não sei nada, sem nada. Então, eu estou gerando desconforto de estar aqui. Por que eu estou aqui? Todo dia falando para vocês aqui perto das 6h30 da manhã, todos os dias, depois que eu fiz essa mudança. Porque enquanto eu não ensino o que eu aprendi, eu não vou prosperar, sabe? Então aprende isso aí, tá? Você quer sair desse nível, você quer sair desse ciclo de endividamento que você está, investir para prosperar e ter uma vida melhor. Ensina o que você sabe. Então, se você aprendeu aqui uma coisa hoje, cara, você vai estar se ajudando, compartilhando esse conhecimento. Cara, eu estou endividado. Provavelmente você está endividado porque você anda com pessoas endividadas. Então, olha só, se você aprende a sair disso, você vai poder ajudar as pessoas que estão ali com você. Então, eu falei, cara, hoje eu fiz uma live ali, eu participei de uma live, o cara estava me ensinando a sair de endividamento, falou que tem jeito. Vamos lá, escuta esse cara aqui, compartilha o meu conhecimento com elas. Aí você está me ajudando, você está fazendo o canal crescer, a minha mensagem está chegando a mais pessoas, você também está transbordando o conhecimento que você está adquirindo aqui, não guarda para você, compartilha. Compartilhar conhecimento é uma coisa que mais faz as pessoas prosperarem. Aquela pessoa que não, eu descobri um segredo aqui, vou ficar comigo. Essas pessoas não prosperam, é impressionante, procura saber, procura ver. Então, transborda esse conhecimento, sabe? Então, começa a dar fluidez na sua vida. Às vezes as pessoas estão endividadas porque elas têm a mentalidade de reter riqueza. Reter riqueza faz você empobrecer, sabia disso?
Reter riqueza faz você empobrecer, e você tem que ser senhor do dinheiro e não escravo dele. Então, às vezes você tem uma dica que você está retendo para você, em vez de enriquecer, você empobrece. O dinheiro tem que ser fluido. O dinheiro é uma coisa assim que ele tem que passar pela nossa vida cada vez mais. Mas esse conceito de retenção acaba te atrapalhando. Eu vou contar para você uma história de que, inclusive, eu tinha anotado aqui, tá? Uma coisa que eu queria passar para vocês. Eu estou sempre estudando casos que acontecem com pessoas que lidam com as finanças. Tá? Eu vou contar depois, se você procurar na internet, empresário alemão se suicida por conta de dinheiro, um bilionário alemão, né, tirou a própria vida por conta de dinheiro. Vou contar esse caso para você, porque eu queria falar para vocês hoje uma frase aqui, é que você tem que ser senhor do dinheiro e não escravo dele. Então, deixa eu até anotar aqui onde que eu anotei esse aqui, ó, que é o seguinte: você tem que ter dinheiro, mas não tem que ter apego ao dinheiro. Cara, isso é uma diferença muito sutil, cara, muito sutil, que às vezes esse apego ao dinheiro fez você se endividar, entende? Então você tem que ter dinheiro, mas não tem que ter apego ao dinheiro. Por quê? Esse bilionário alemão, que eu procurei entender um pouquinho mais da história dele esses dias, um cara multibilionário, ele chegou num patrimônio de mais de 15 bilhões de euros, tá? Por aí, 15 bilhões de euros. E ele, além de vários negócios, ele tinha negócio com o mercado financeiro. E ele estudava coisas, tinha empresas que ele comprava, tinha empresas que ele vendia sem ter, lá no mercado da Bolsa Alemã. E ele estava vendo, se não me engano, foi a Porsche, a empresa Porsche, que era listada na Bolsa Alemã, estava em declínio. E ele falou o seguinte: eu vou fazer uma operação vendido dessa empresa, porque eu vou vender com o preço da ação alto. Quando o preço da ação cair, eu recompro. É o inverso de comprar na baixa e vender na alta. É vender na alta para depois comprar na baixa. Ele fez essa operação com a Porsche, achando que as ações da Porsche iam despencar. Aí o que aconteceu? No meio do caminho, a Volkswagen veio, comprou a Porsche e deu uma repaginada, que as ações da Porsche bombaram na Bolsa Alemã. O que aconteceu com a operação dele? Cara, fracassou. Ele perdeu de 3 a 4 bilhões de... Eu não lembro agora se são euros ou dólar, porque ele é alemão, isso aconteceu na Alemanha, então lá é euro, mas eu não sei se a conta foi feita em euros ou dólares, mas foi coisa assim de 3 a 5 bilhões. Sabe o que o cara fez? Tirou a própria vida, se jogou lá nos trens. Um bilionário. E você vai assustar com o que eu vou te falar agora. Não, você vai ficar impressionado. Você não vai acreditar. Você vai falar aqui um uau aqui para mim e você vai compartilhar essa live, esse conhecimento com mais gente. Esse cara, quando ele faleceu, quando ele tirou a vida, depois foi fazer o inventário, ele ainda tinha um patrimônio de 9 bilhões de dólares. O que você faria hoje na sua vida com 9 bilhões de dólares? Não lembro se é dólares ou euro, mas nem importa. Pode ser dólar, euro, pode ser até real. 9 bilhões de reais são 0,1% da população no Brasil que tem, olha lá. Então, o cara, pela perda que ele teve de um patrimônio que era de 15 bi, foi para 9, ele tirou a vida, em desespero. Olha como que o cara não era, ele era bilionário, mas ele não era senhor do dinheiro, ele era escravo do dinheiro, porque a perda dos 4 era muito maior do que os 9 que ele deixou para trás, para a família, para os filhos, de herança, sabe? Então, às vezes a pessoa está endividada porque ela é escrava do dinheiro. Olha que coisa louca, porque a gente acha que dinheiro a gente tem que acumular. Eu não falo para ninguém acumular dinheiro, por mais que a minha mentoria é sobre você crescer o seu patrimônio. Crescer o seu patrimônio não quer dizer nunca que você é escravo do dinheiro. Porque eu sempre falo, meus mentorados falam, sempre sabe, o resto está aqui, a Inayá está aqui, tem vários alunos meus que passam por aqui.
ao mesmo tempo que a gente vai aumentando o patrimônio, fazendo investimentos, a gente vai identificando quais as coisas que você verdadeiramente ama na sua vida. E eu sempre dou exemplo. Eu levei minha filha para viajar para Disney a primeira vez com 8 anos de idade. Ela tinha 8 anos de idade, né? Ela hoje tem 14. E foi uma semaninha na Disney, eu e ela. E eu digo para vocês que foi a melhor semana da minha vida, sabe? Eu e minha filha, depois de todo, assim, sou divorciado e tal, então aquele problema, poder pegar a filha no dia que você quer, viajar sozinho. Então foi uma semana que eu lembro de cada segundo e eu voltei de lá, né, falando assim, cara, a coisa que eu mais amo na vida é viajar com minha filha. Então por que eu sou fascinado em prosperar, fazer as pessoas prosperarem? Para ter as experiências que eu tenho com dinheiro, que é fazer viagens. Eu já viajei, para quem não sabe, eu adoro mergulhar. Eu tenho um Instagram pessoal meu que é Rafael Cisne, que eu compartilho poucas fotos aqui, porque às vezes a pessoa não quer saber da minha vida, quer saber da mentoria financeira. Mas eu já mergulhei em Fernando de Noronha, mergulhei no Caribe, mergulhei em Galápagos, que é um lugar fantástico para mergulhar, já mergulhei no Havaí, já mergulhei na Indonésia, já mergulhei no Brasil inteiro. Então assim, por que eu faço investimentos? Porque eu comecei a identificar as coisas que eu amo. Cara, sair para mergulhar é uma coisa que eu amo. Então eu tenho que organizar minhas finanças, eu tenho que economizar, eu tenho que gerar desconforto, eu tenho que gerar novas rendas, eu tenho que fazer investimentos. Esse investimento ele vai subir o meu patrimônio, eu vou usar esse patrimônio para fazer as coisas que eu amo. Então, na minha mentoria, não é dinheiro pelo dinheiro, você tem que identificar as coisas que você ama. Eu vou sempre te perguntar, quais são as coisas que você ama fazer? Se você não sabe, para tudo. Eu tenho exercícios que te ensinam a você achar as coisas que você verdadeiramente ama. Porque quando você achar as coisas que você verdadeiramente ama, você vai vender, você vai ter capacidade até de vender o seu patrimônio para quitar as dívidas, você vai cortar o salão, vender o carro, vai criar novas rendas para você quitar a dívida, fazer investimentos para você conseguir fazer as coisas que você ama. Então o crescer patrimonial ele tem a ver com as coisas que você ama. Porque se você não identifica as coisas que você ama, você vai ficar igual esse cara, esse exemplo que eu dei aqui, o alemão, que tirou a própria vida com 9 bilhões de dólares na conta, porque ele perdeu 4, 5 bilhões, sabe? Então não é ser escravo do dinheiro, é ser senhor do dinheiro, sabe? Esse é o grande recado que eu queria trazer para vocês hoje. Até te agradeço, né, a pergunta que você fez, como sair de dívidas, estando endividado até com a agiota, porque eu falei para você, não vai ser simples, não vai ser fácil, precisa de muito conhecimento e todo dia uma pílula de conhecimento, todo dia uma pílula de conhecimento, porque é um movimento que vai durar 3, 4, 5, 6 meses. E eu falei na live também de quarta-feira aqui, que o nosso cérebro não é programado para prosperar. Olha que doido. Pega isso, quando você compra uma ferramenta, eu tenho muito mais para falar para você, tá? Mas acredita, são pílulas dia a dia. Você não vai conseguir, igual eu fui em Harvard fazer um curso que era vários dias, de 7 da manhã a 11 da noite. O caso que você tem que pegar pequenas pílulas todos os dias e ir colocando na sua vida, porque é um processo que você tem que entender que ele é lento. Não é quer dizer que ele tem que ser tão lento, mas ele é dia após dia, durante meses, semanas e meses, tá? E eu falei na live de quarta-feira aqui que o nosso cérebro não é programado para prosperar. Então é isso que está faltando em você. Porque o nosso cérebro, se você pegar a live lá de quarta-feira, depois dá uma olhada aqui no feed aqui, que tem esse código lá. Quando você compra um computador, tá aqui, ó, você compra um computador, você compra uma máquina de lavar, uma impressora, qualquer coisa que você compra, se você vai saber usar essa coisa quando você entende o manual de instruções dela. Quanto mais você pega um celular, se você não sabe mexer, ontem eu estava mexendo no aplicativo que corta os vídeos, cara, é impressionante, eu não sabia mexer. Então, quanto mais você consegue usar uma ferramenta, identificar qual que é o código ali daquela ferramenta, mais você vai usar ela a teu favor. Então, quanto mais você conhecer o teu cérebro, saber como que essa ferramenta é utilizada, saber como que é o manual de instruções, você vai conseguir virar o jogo.
Então, olha como o cérebro funciona, olha o manual de instrução do cérebro. Nosso cérebro não foi feito para prosperar. Olha que coisa doida, você tem que saber disso para você mudar a chave. Porque sabendo como o teu cérebro funciona, você consegue dar uma repaginada. E eu falei na live de quarta-feira que a gente vem evoluindo de muitas décadas, séculos, milênios. E nossos antepassados, você sabe disso, não tinha geladeira, não tinha fogão, não tinha casa, não tinha nada. Então nosso cérebro ele tinha que sair para caçar de manhã, colher frutas e tal. Então é um cérebro imediatista. O que eu consigo naquele dia é a minha sobrevivência. E o nosso cérebro tem esses códigos gravados nele até hoje. O teu cérebro é assim, o meu também. Se a gente não entender como funciona, a gente vai viver no dia a dia. Aí é que a gente gasta e não pensa no futuro. Sabe? Então você tem que entender como o teu cérebro funciona e como as ferramentas que você destrói, ou pelo menos acomoda ali esses códigos que a gente carrega no nosso cérebro e como que a gente ativa o nosso cérebro para prosperar. Porque é muito recente na história da humanidade que o nosso cérebro começou a pensar a prosperar. Foi quando o homem começou a pensar assim, ao invés de sair para caçar, eu vou criar um animal para daqui 6 meses, 1 ano, consumir, sem precisar de me deslocar. Eu vou começar a plantar, pegar a semente de uma árvore, plantar, para daqui 6 meses, 1 ano, colher as frutas, para sem precisar de ficar nômade. Então, o nosso cérebro tem muito mais do que era a gente anteriormente, do que é hoje, do que é essa mais recente, de que é o seguinte, não, eu vou plantar uma semente agora, para colher daqui a 6 meses, 1 ano. Por que as pessoas não prosperam? Por vários motivos. Um deles a pessoa não quer gerar um desconforto na vida dela para plantar uma semente agora para colher daqui a 6 meses, 1 ano. Às vezes o teu cérebro imediatista pensou assim, nossa, mas o que eu vou fazer agora vai demorar 6 meses. Então é o teu cérebro reptiliano que a gente fala, dominando o seu cérebro, né, o cérebro que prospera. Então você tem que começar a trabalhar isso e começar a ver o sucesso num tempo, sabe? Treinando o teu cérebro, você vai conseguir fazer isso, você vai conseguir prosperar, organizar suas finanças, fazer investimentos e sair desse ciclo aí, porque finanças bagunçadas gera depressão, gera divórcio, as pessoas se divorciam, metade dos divórcios é por conta de questões financeiras, as pessoas aposentam mal, né? Não tem liberdade financeira na aposentadoria porque não tiveram essa mentalidade de cuidar bem das finanças, dos investimentos. Então finanças atrapalham tudo na sua vida, você tem que mexer com isso para poder melhorar tudo na sua vida. Então o que eu queria trazer para vocês hoje, para resumir aqui, fechar a live, eu vou pedir para vocês, vai lá no link da bio, entra no grupo do WhatsApp, entra no grupo lá do Telegram, vai lá no YouTube, vê os vídeos, compartilha, o vídeo vai ficar salvo, marca a gente aqui, sabe? Insônia é por conta, metade da insônia é por conta de questões financeiras. Tem um livro, A Revolução do Sono, que fala sobre isso, inclusive. Tá? Então, ajuda o canal a crescer. Às vezes você tem uma pessoa, 2, tá? Só a Nay Ferreira aqui, o maior prazer de falar só para você, Nay. E aí você vai ter uma mentoria comigo aqui sozinha. É isso aí, sabe? Então, eu fico muito feliz aqui de estar falando, porque é o seguinte, eu não vou transbordar, eu não vou subir de patamar se eu não consigo ensinar o que eu já tenho para outras pessoas. Então você está me dando a possibilidade de te ensinar hoje o que eu já tenho, então isso vai me capacitar a ir para um nível mais alto. Entende? Vê como é que é o jogo? Então quem que você está ensinando aí, eu tenho certeza que você está endividado, você se vê muito pequeno, mas começa a se enxergar maior e começa a se enxergar quantas pessoas que precisam do conhecimento que você tem e você poderia estar ajudando outras pessoas. Quando você virar essa chave, que você se acha pequena porque você está endividada, mas tem muitas outras pessoas que você consegue ajudar, quando você ajuda essas pessoas, você vai subir de patamar. Entende? Então, trabalha isso dentro de você. Se veja como uma pessoa que às vezes você está se vendo desse tamanho e o teu problema é deste tamanho. Você está aqui e o teu problema está aqui. Então, começa a te enxergar deste tamanho. O problema continuou do mesmo tamanho, mas agora você está olhando para o problema de cima para baixo.
sabe? Então, às vezes, não é o teu problema, é como você se enxerga em relação ao teu problema. Começa a se enxergar maior do que o teu problema. Como é que você faz isso? Gera desconforto na sua vida, começa a fazer uma atividade, muda de ambiente, sabe? E aí cresce em cima do problema, tá? Então, eu queria resumir algumas coisas que eu já falei essa semana. Primeiro, gera desconforto na sua vida para prosperar, muda de ambiente. O ambiente que você vive determina o seu sucesso mais do que sua própria vontade, sabe? Então, procura desafios, entrar em movimento, sabe? Isso que você pegou hoje aqui, os códigos que você está pegando, não deixa, se você pegar isso e botar na tua cabeça, isso não é movimento. Você tem que entrar em movimento. O movimento é que vai fazer você prosperar. Porque não é você pegar um conhecimento e guardar, mas você pegar pequenas pílulas de conhecimento todos os dias, vai fazer você prosperar, porque você vai pegando todo dia uma palavra que vai te mover. Então entra em movimento, coloca para o teu cérebro assim, eu vou entrar em movimento. Então às vezes você faz uma caminhada, a caminhada não tem a ver com prosperidade, tem, porque o teu cérebro está vendo um movimento novo. Eu vou começar a planilhar as minhas despesas. O teu cérebro tá falando, cara, entrou um movimento novo aqui, sabe? Começa a cortar gastos e hábitos que você já tem. Muda o hábito, o teu cérebro vai entender, eu vou entrar em movimento. Porque se você não entrar em movimento, você está estático, você não está crescendo, o seu patrimônio não está crescendo, você não está evoluindo, você não vai evoluir se você não entrar em movimento, sabe? Então, procura um movimento para você entrar com pessoas novas. Vai lá no link da bio, entra no grupo do WhatsApp, entra no grupo do Telegram, vai lá no YouTube, dá uma maratonada em alguns vídeos, sabe? Pega um código todo dia, compartilha. Você só cresce quando compartilha o conhecimento que você já tem, tá? Uma frase que eu botei hoje, eu não gosto, eu estou começando a colocar um pouco da minha vida pessoal aqui nesse perfil profissional, né, que é o Mentor Fim. Eu tenho lá o meu Rafael Cisne, porque assim, a pessoa quer saber de finanças, às vezes ele não quer saber da minha vida pessoal. Então, às vezes alguém me pergunta, poxa, eu vi que você tem 2 Instagrams. Aqui é mais para falar de finanças, de investimento, para transbordar esse conhecimento. Mais de 20 anos no mercado financeiro, já estudei em Harvard, já estudei na FGV, já fiz pós-graduação em matemática. Aqui é para me transbordar esse conhecimento de finanças, para você entrar no movimento de prosperar e ter uma vida melhor. Então eu tenho lá a minha vida pessoal lá no meu Rafael Cisne, mas eu comecei a ver que é o seguinte, eu vou mostrar para vocês o que eu faço no dia a dia, pode te ajudar também. Então eu botei nos meus stories lá, eu malhando, e botei a frase que eu aprendo muito. Tem gente aqui que é do ecossistema que eu participo, que fala o seguinte, só reina quem treina, em tudo. Então na academia, você tem que treinar, na sua vida pessoal, na sua alimentação, você tem que treinar para chegar na alimentação perfeita, nas finanças, você tem que treinar. As pessoas acham que vão enriquecer do dia para a noite. Não vai, cara. Eu já li, eu não estou com os meus livros aqui porque eu estou saindo da minha zona de conforto, sair da minha casa, sair da minha cidade. Eu gerei um desconforto para poder prosperar, para poder passar para um nível mais alto. Então meus livros não estão aqui comigo, mas eu digo para vocês, eu já li, um livro que eu já li, que eu recomendo para vocês. Olha só esse livro aqui, Inabalável, do Tony Robbins. É um livro sobre finanças e investimentos. Porque o Tony Robbins fala que é o seguinte, você não consegue ser inabalável com as finanças bagunçadas, sabe? Então, todo livro de bilionário e bilionário, as pessoas que passaram por um patamar geraram desconforto, entraram em movimento, se desconectaram de pessoas que não eram prósperas e foram se conectar com pessoas mais prósperas, distribuir o seu conhecimento. Você só passa por um patamar mais alto quando você distribui o conhecimento que você já tem. Aí você fala assim, não, se eu passar o ouro, eu vou ficar igual às pessoas que eu ensinei. Aí que entra o movimento. Quando você passa tudo que você tem que crescer para ficar maior que as outras pessoas. Entende? Então você não para. Eu tenho um conhecimento X. Se eu passar para as pessoas, todo mundo vai saber. Aí você é um estático. Você tem que buscar novos conhecimentos para as pessoas lá de baixo. Assim, cara, eu tenho mais conhecimento para pegar com ele. Então, passar todo o seu conhecimento é você sair da zona de conforto, porque você vai ter que pegar novos códigos, novos conhecimentos para continuar crescendo e você trazer mais gente com você. Pegou essa daí?
Então, pois é, a dívida faz isso com o que você falou agora. A gente nem pensa direito. Cara, quem está endividado, igual o teu caso, que você abriu o coração para a gente aqui para falar, e por conta da sua pergunta, né, quem entrou aqui depois, olha lá o começo, depois da live, ela falou, estou endividada com a agiota, entre outras coisas. Você abriu o teu coração, eu também abri o meu, né, que eu te passei coisas aqui, um passo a passo que você pode fazer. Agora, não é da noite para o dia. E aí que entra fazer esporte, fazer uma alimentação. Por quê? Se você não tem um corpo forte, você não vai aguentar o tranco 2, 3, 4, 5, 6 meses para desenvolver esse projeto, para você ver o resultado daqui a 6 meses, um ano. Então você precisa ter um corpo forte, você precisa de ter uma alimentação para ter um corpo forte, você precisa de fazer mentalização para ter um corpo forte, você precisa fazer meditação para ter um corpo forte. Por quê? Acredita, para sair de onde você está, você vai ter que aguentar muito tranco. E se você não está com o corpo bem, com a mente bem, você não vai aguentar o tranco. Entende? Então vê que é um processo que envolve muita coisa. Por isso que às vezes eu posto lá um story de eu malhando. O que isso tem a ver com prosperidade? Cara, um corpo fraco não vai aguentar o tranco de quem quer trabalhar para prosperar. Entende? Então por isso que eu posto lá, vamos malhar? Tu malha todo dia? Eu estou meio deprimida porque estou endividada. Não tem problema, bota o tênisinho aí e sai para caminhar. Todo dia tem que ter um movimento. Isso vai mudar a sua vida. E eu estou, gente, todos os dias. Amanhã é sábado, vai ter? Vai. Depois da manhã é domingo, vai ter? Vai. Todo dia eu quero trazer alguma coisa para vocês aqui. Quem tiver para me escutar, eu serei grato. Eu espero estar transformando a vida de vocês. E a gente tem uma gratidão mútua, porque eu ter para quem passar o conhecimento também é um motivo de gratidão. Sabe? Eu acumulei mais de 20 anos de experiência no mercado financeiro, lidando com grandes fortunas, já fiz gestão de fundo de mais de R$1,5 bilhão de reais. E eu quero transbordar esse conhecimento para vocês, porque se eu ficar com esse conhecimento, eu não vou para lugar nenhum, não adianta nada. Então vamos pegar aqui para mim outra instrução que eu queria trazer para vocês. Eu estou fazendo aqui um monte de coisas que você tem que aprender. E eu queria que você fizesse uma relaçãozinha de coisas aí. Faça uma lista de coisas que você tem que desaprender. Já pensou nisso? Muita gente fala assim, eu tenho que aprender inglês, eu tenho que aprender a mexer com as finanças e tal. Tá, tem que entrar coisas novas na sua vida. Mas como a vida é movimento, o que você tem que desaprender na sua vida? Eu tenho que desaprender a gastar errado meu dinheiro. Eu tenho que desaprender a gastar com futilidade. Eu tenho que desaprender a não investir. Eu tenho que desaprender beber. Eu tenho que desaprender a botar açúcar no café. Sabe? Então, faça uma lista de coisas que você tem que desaprender. E aí depois a lista das coisas que você tem que aprender. Então, não é só trazer novo conhecimento, mas faz uma lista de coisas que você tem que tirar da sua vida para você prosperar. Para você chegar onde você quer, para você tirar a dor de cabeça que você tem hoje, do endividamento, da falta de crescimento patrimonial, da falta de realização de sonhos. Às vezes você está querendo adquirir muito conhecimento também e tem um conhecimento lá que está te atrapalhando. Então faz uma meditação hoje aí, faz uma lista, assim, eu sempre tenho aqui um caderninho, sabe? Para você anotar os seus insights. Isso aqui, cara, muda a vida. Porque o que você está pensando agora, daqui meia hora você esquece. Às vezes eu pego um código novo, daqui 3 dias eu vou olhar e falo, caramba, cara, ainda bem que eu anotei. Sabe? Então pega aqui esse caderninho aqui, faz uma lista aí. Coisas que eu tenho que desaprender na minha vida para poder chegar aonde eu quero. Essa listinha vai mudar você, tenho certeza. Que você fala, nossa, teve a live que eu fiz, eu não sei que dia que foi. Olha aqui no feed que você vai ver. Que eu perguntei, quais as malas que você carrega? Cara, até no aeroporto, você vai viajar de avião, a tua mala tem peso, a quantidade de malas é limitada. Se você não paga pela mala, você não leva ela. Se está acima do peso, o cara vai te cobrar uma multa, você vai ter que desvaziar aquela mala. Então, quantas malas você está carregando que não precisa na sua vida? Então faz uma lista aí, coisas que eu vou desapregar, coisas que eu vou desaprender, coisas que eu tenho que tirar da minha vida. Qual é a lista de coisas que você tem que desaprender para poder trazer coisa nova e prosperar? Então, se desafie, tá? Vamos se desafiar.
Ensinar eleva o seu nível. Então não importa o nível que você está hoje. Tá? Eu já tive gente que falou assim, cara, eu quero ensinar gente. E a pessoa está endividada. Cara, ela começou a ensinar gente mais endividada do que ela e começou a prosperar endividado. Hoje no Brasil, olha só, para quem tem o poder de ensinar pessoas endividadas, olha só, você tem mais público do que eu que ensino gente que tem muito dinheiro. Porque 80% das pessoas no Brasil hoje estão endividadas. Então se você aprende às vezes essa dor que você carrega, a dor que você carrega e vence ela, é o transbordo em outras pessoas. Então se você aprender a mexer com sua dívida, você vai ter tanta gente para ensinar que você vai prosperar com isso. Olha só, às vezes você está carregando aí uma cruz porque você tem uma missão para resolver, sabe? Então, aprende, resolva o teu problema e depois ajuda outras pessoas com esse problema que você já teve. Tá? A cruz que você carrega é a salvação de muitos. Anota essa. Então, esse é o recado de hoje. Quem entrou depois, entra em movimento, não fica fora de movimento, porque se você está parado estará, e assim será a tua saúde, o teu patrimônio, a tua vida. Entre em movimento. Eu estou aqui todo dia para trazer alguma coisa nova para vocês. Tem lá na minha bio o link do Instagram, o link do YouTube, o link do canal do WhatsApp. Não fica de fora. A Nai Ferreira aqui, me passa o teu e-mail lá que eu vou te passar a planilha lá que eu passo para meus alunos para você começar a monitorar os teus gastos. Segue o passo a passo que eu te falei, sabe? Te dei ali uma mentoria de 6 meses, mas você vai ter que ter paciência para poder e vai ter força para poder fazer isso daí. Tem que criar, o teu corpo tem que estar mais forte. Então você tem que andar, caminhar, fazer musculação, porque um corpo fraco não vai aguentar o tranco que você precisa ter para poder superar todos esses desafios aí, tá bom? Então faça uma excelente sexta-feira, vai ficar salvo aqui, vai lá, faça um comentário aqui no vídeo depois que ficar salvo, porque ajuda a chegar, marca uma pessoa, cara, vê o que você está falando aqui, pega aqui esse aviãozinho, manda para 2, 3 pessoas, sabe? Porque às vezes aqui tem dia que não tem ninguém, mas tem dia que tem 2, 3, 4 pessoas e isso vai aumentando, sabe? Como eu falei para vocês, eu tenho experiência de mais de 20 anos no mercado financeiro, já estudei em grandes faculdades, universidades, até em Harvard eu fui estudar, e eu quero passar esse conhecimento para você, para te ajudar, para ter impacto positivo na sua vida. Beleza? Então tamo junto, faz o dever de casa, entra em movimento e a gente se vê amanhã. Forte abraço e amanhã é sábado, mas acorda cedo e vamos trabalhar juntos. Até amanhã.